Olá, bom dia amigos, bom dia irmãos, bom dia meu povo, que Deus abençoe o nosso dia, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez na nossa live, hoje no capítulo 26 de Mateus, né? Esse capítulo fala de alguns episódios já aproximando, né? Ali o dia que Jesus seria entregue para a morte. Então aqui eles começaram a se reunir para saber quando é que eles iam pegar Jesus. E eles falaram, na Páscoa não, para não ter muito alvoroço, né? Eles não queriam que fosse muito complicado, mas Jesus sabia que dia que seria entregue. Ele sabia certamente o dia que ele seria entregue. Ele disse que daqui a 2 dias, que seria a Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E os discípulos, sempre que Jesus falavam isso, ficavam tristes, porque eles não queriam que Jesus morresse, embora eles já soubessem, mas ainda não tivessem a certeza que esse era o projeto de salvação para a humanidade. Eles achavam que podiam dar um jeitinho, como muitas vezes nós queremos dar um jeitinho. Nós queremos que Jesus volte para buscar a igreja, mas às vezes mas eu podia esperar mais um pouco, meu filho terminar a faculdade, a minha filha se casar, ter filhos, eu ter minha casa. Então, por que Jesus não espera mais um pouco? Ontem, como nós lemos, anteontem, né? Falando sobre os finais dos tempos, sinais, e o Senhor falou que no fim dos tempos, os dias seriam abreviados para que a igreja não sofresse. O Senhor disse que no fim dos tempos Ele iria abreviar os nossos dias para que a igreja do Senhor fosse poupada. E aqui os discípulos estavam nessa situação. Jesus vai morrer e agora? O que será de nós? Será que nós vamos continuar o ministério? Será que nós vamos fundar a igreja? Aliás, nem pensavam em igreja, eles queriam um mestre, né? Como hoje nós queremos um mestre, mas muitos hoje querem um mestre, querem ir para a eternidade, como diz uma música popular no Brasil, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para a eternidade, mas não querem largar os bens dessa terra. Então é preciso desprender dos bens materiais, físicos, tudo é preciso desprender. Se você quer ir para a eternidade, aqui nós vemos uma cena comovente, maravilhosa, né? Quando a mulher deita o vaso de alabastro, né? Então que os escribas, os fariseus, eles se reuniram numa sala do sumo sacerdote, o chamado Caifás, e consultaram simultaneamente para prender Jesus com o dolo e o matarem. Mas diziam não durante a festa. Eles não queriam que fosse durante a festa para que não houvesse alvoroço entre o povo. Então Jesus, estando ali em Betânia, na casa de Simão, o leproso, não Simão Pedro, mas Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento, e aquilo era muito caro, era de grande valor. E ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava sentado à mesa. E logicamente que o povo achou aquilo um desperdício. Uma mulher que talvez, pela forma de falar, não tinha grandes posses. Talvez todo o dinheiro que ela tenha juntado, tudo que ela tenha feito na sua vida foi para comprar aquele vaso de alabastro que na altura era caríssimo. E ela jogou sobre a cabeça de Jesus. Então muitas vezes, hoje, na situação que nós vivemos, aquelas pessoas que querem ir para a eternidade, mas não querem largar os bens dessa terra, pensam assim, mas Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja, e tanta coisa que eu construí, tanto que eu estudei, tanto que eu trabalhei, tanto... Eu lembro de um episódio muito triste de um pai que perdeu seu filho com 22 anos. E ele não tinha dado grandes estudos, mas tinha dado uma condição boa para esse filho estudar e ser alguém na vida, mas não foi nada assim de grande coisa. E eu lembro de ouvir essa frase que me deixou muito triste. Esse pai disse assim, se eu soubesse disso, eu não tinha investido tanto. Fogo, um pai perdeu o filho com 22 anos, por aí, nessa faixa, e dizer que se soubesse que o filho ia morrer, não tinha investido tanto. É triste, né? E assim a gente vê muitas pessoas que têm patrimônio, que têm família, que têm tudo. Mas se Jesus vier agora, eu não gozei ainda daquilo que eu trabalhei, eu não gozei daquilo que eu produzi, daquilo que eu poupei, daquilo que eu economizei. Enquanto você estiver ligado nessa terra, você só vai pensar nas coisas da terra. Pensar nas coisas lá de cima.
Onde está o vosso coração, ali está o vosso tesouro. Se o seu coração estiver na eternidade, o seu tesouro está na eternidade. Agora, se o seu coração estiver nos bens materiais, o seu tesouro também vai ficar aqui. Então, os discípulos se indignaram, porque era um desperdício aquilo que a mulher fez. Mas ela trabalhou a vida toda para honrar o Senhor Jesus. É como nós, missionários, pastores, e servos e servas, crianças, adolescentes, ninguém está excluído disso. Nós trabalhamos para o reino. Eu trabalho para o reino. Você trabalha para o reino. Nós temos que trabalhar para o reino. E quando derramarmos esse trabalho aos pés do Senhor Jesus, ou nos cabelos do Senhor Jesus, Senhor, está aqui a minha oferta. Aquela era a oferta daquela senhora. Aquilo que ela tinha tudo para oferecer ao Senhor. Ela, naquele gesto, diz: Senhor, aqui está a minha vida. Tudo que eu tenho agora é teu. Eu entrego em tuas mãos tudo que eu tenho. Quando ela derramou aquele óleo, simbolicamente já estava dizendo: eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, eu entrego a minha casa, eu entrego o meu trabalho, eu entrego a minha saúde. Tudo que eu tenho, eu entrego ao Senhor. E é assim que nós devemos viver, trabalhar para o reino, para que quando o Senhor Jesus vier, quando tudo estiver consumado, nós possamos dizer: Senhor, está aqui a minha oferta, tudo que eu trabalhei é para o reino, é para o Senhor Jesus. Embora muitos acham que é desperdício, hoje não, que eu já tenho 54 anos, mas eu desde adolescente que eu sirvo ao Senhor, e na fase da minha juventude eu sempre gostei de estudar, de trabalhar, de fazer eventos, e eu lembro que muitas vezes eu saía de um evento, saía de uma festa, de alguma formação, olha, eu preciso sair tal hora. E alguns colegas perguntavam: mas por quê? Porque eu tenho que ir ao culto. Mas isso é um desperdício, você sair de uma festa tão linda, tão maravilhosa para ir ao culto. Não, eu estou trabalhando para o reino. Como os discípulos perceberam aquela senhora, né? Isso é um desperdício. Não, ela estava trabalhando para o reino. Ela estava trabalhando para o reino. Então Jesus, reconhecendo isso, disse: por que afligis essa mulher? Pois praticou boa ação para comigo, porque sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter. Não é? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria do mundo é passageira, mas a alegria do Senhor é eterna. Você vai numa festa, você bebe, você dança, você briga, você faz 30 por uma lenha e dorme, às vezes com ressaca. E no outro dia, a única coisa que você tem daquela festa é uma baita dor de cabeça, uma baita dor nos pés, se você dançou muito. Quando você vai num culto, Deus fala com você, você recebe sua bênção, Deus cura sua ansiedade, Deus cura tudo, Deus resolve seus problemas na família. Isso dura, enquanto você quiser. Porque quando você achar que está se esgotando e todos os dias você vai buscando, a sua botija vai estar cheia de azeite. Você está investindo no reino. Todos os dias você compra um pouquinho de óleo de alabastro para colocar na sua mochila, para colocar no seu vaso. Então essa é a ação da igreja, essa é a ação do cristão. Eu não estou aqui falando de religião, eu estou falando de cristianismo. Aquele que morreu na cruz por mim e morreu na cruz por você, que vai voltar, que vai buscar a mim e você, se você quiser. Eu quero, você quer. Então, investir no reino é como essa senhora fez, foi juntando aos pouquinhos o seu óleo. Você também tem que ir juntando aos pouquinhos este óleo precioso, que é o símbolo do Espírito Santo. E isso vai durar. A alegria do crente dura todos os dias. O choro só dura um pouquinho. Todos temos que passar pelo choro, passamos pelas provas, pelas depressões, pelas angústias, mas é só um pouquinho, 6, 7, 8 horas. Não mais do que isso, porque Deus é o nosso Deus e Ele não permite que nós estejamos tristes. Passamos pela luta, como Daniel passou, como José passou, como muitos passaram, mas foi só um pouquinho. Porque a alegria que vem do Senhor é muito maior. A alegria que vem do Senhor é muito mais duradoura. Muito mais duradoura. Então aqui nós vemos a parte que Judas, né, traz Jesus. Que quereis dar eu e vos entregarei? Então que Judas, negociando a vida de Jesus, né, quando ele traz Jesus por 30 moedas de prata, né? E ali os discípulos fazem o que Jesus falou. Preparam a Páscoa, né? E quando Jesus assentou à tarde à mesa com os discípulos, começou a comer com ele e disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Porque naquele momento Judas já tinha negociado a vida de Jesus. Mas Jesus podia impedir se ele quisesse. Não.
Mas ele não quis, porque estava cumprindo um plano profético do Senhor. Lembra que nós falamos das profecias sobre o nascimento de Jesus? Ali Jesus estava cumprindo um plano profético. Ele sabia. Tanto que ele podia fazê-lo. Tanto que na hora ele disse: Senhor, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Contudo, eu estou aqui à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus. Às vezes servir o Senhor não é fácil. Às vezes estar à frente de uma igreja liderando também não é fácil. E muitas vezes nós que somos líderes dizemos: Senhor, passa de mim esse cálice, está tão difícil, está tão pesado. Mas o Senhor não quer. O Senhor quer nos à frente. O Senhor quer um povo valente. Pode ter 2 líderes, pode ter 3, pode 4, 5, 10. Quem dera todos tivessem um espírito de liderança, todos tivessem um espírito de comando, avançar, avançar, avançar. Eu quero ir para o reino, eu preciso de avançar. Como é que eu vou para o reino? Como é que eu vou avançar? Anunciando a palavra, né? Derramando esse óleo sobre as nossas cabeças, sobre a cabeça daqueles que estão próximos de nós, ungindo as pessoas com o espírito da verdade, com a palavra da verdade, com o entendimento da verdade, né? E os discípulos, quando ouviram que alguém ia trair, começou a se entristecer, a se perguntar qual deles seria, né? E tudo. E aí passa, né? Passa esse episódio aqui. E quando eles comiam, né? Jesus tomou o pão e abençoando, e partiu, e deu ao seu discípulo e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até que um dia em que eu bebo de novo convosco no reino dos céus. Não beberiam com ele juntamente mais, mas a próxima vez que eles estariam com Jesus ali ceando, seria na eternidade. Nós todos aguardamos por esse dia, para sentar à mesa, passear com Jesus, né? Eles cantaram e louvaram e saíram para o Monte de Oliveira. Vocês viram? Eles cantaram e louvaram. Essa é a proporção do Espírito Santo: cantar, louvar, engrandecer o nome do Senhor, mesmo que a gente sabe que nós estamos indo para o matadouro. Vamos cantando, né? Débora, quando foi para a batalha, ela foi para a batalha com medo, mas Débora foi para a batalha e foi vencedora. E nós precisamos ir para a batalha com medo, mas ir para a batalha. E o nome de Jesus vai ser glorificado. E Jesus disse que essa noite todos eles escandaleariam em Jesus, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Porque havia aquele momento, né, ali da chegada, da traição. Agora Pedro, né, o valentão Pedro, temos que andar rápido, já está quase na hora, disse: ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca te negarei, eu nunca me escandalizarei. E disse Jesus: em verdade digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro: eu nunca. E aconteceu exatamente como Jesus falou, né? Então Jesus estava ali num lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ele me chamou, porque eram pessoas de confiança dele: vem orar comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se, o rosto em terra, começou a orar. E quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Os discípulos não conseguiam orar, não conseguiam estar acordados. E ele acordou os discípulos: nem uma hora podereis velar comigo. E diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus nos convida a orar, a buscar, para que nós não caiamos em tentação. Porque a nossa carne é fraca, a gente peca. Por uma unha encravada a gente peca, por uma palavra mal falada, por uma leitura que fazemos num duplo sentido, por uma coisa mal vista, por uma fofoca nos nossos ouvidos, nós perdemos a nossa bênção. Ai, me cortou do Facebook, estou triste. Ai, fez um comentário no Instagram, estou triste. Ai, lá no Twitter alguém fez isso, estou triste. A nossa carne é muito fraca, nós pecamos, nós erramos, nós caímos, nós deixamos de servir o Senhor por coisas mínimas. Ai, o pastor hoje não me cumprimentou, a irmã não me deu um beijinho, aquela cadeira na igreja é minha. Agora com o confinamento que tem que soltar as cadeiras, mas eu queria sentar naquela cadeira, mas não pode, tem que dar distanciamento. Ai, mas eu queria.
Então as pessoas se ferem por pouca coisa, porque a carne é fraca. Nenhuma hora nós podemos velar com o Senhor Jesus. Só que nenhuma hora você pode tirar para estar com o Senhor, para viver com o Senhor. Então, segunda vez orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Olha a grande tristeza. Jesus, o grande homem, imagina Jesus a dizer isto. Imagina o sofrimento, a dor que Jesus estava passando. Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça a tua vontade. Pense nisso. Pense o que Jesus passou para que eu e você fôssemos salvos. E voltando, achou outra vez os seus discípulos adormecidos e chegou diante dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Agora vocês podem dormir. Já que vocês não lutaram, não guerrearam comigo, agora durmam, porque eu vou ser entregue. E os discípulos acordaram. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Então foi aqui que começou, né? E Judas chegou, beijou o Senhor Jesus para identificar o Senhor Jesus, que seria ele que os soldados iriam pegar. E eles entendendo, né? E quando eles lançaram mão de Jesus e prenderam, eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o seu sumo sacerdote, cortou-lhe uma das orelhas, né? Quem será? Pedro, né? Lógico, que era o valentão. Então Jesus pegou a espada, guardou, porque todos, né, lançaram mão da espada, e a espada, todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ele deixou ali uma lição, né? E ele dizia para Pedro: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele daria mais de 12 legiões de anjos para combater? Acho que Jesus precisava de alguém cortar uma orelhinha de um soldado. Que é isso? Isso não é nada, né? Então Jesus disse à multidão: saíste como para um salteador com espadas e varapaus para prender-me? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo. Ele lembra ali, né, a sociedade. O que ele fez, né? Eu curei, eu estive no meio de vocês, eu falei do reino, eu repreendi demônios, eu curei enfermidade, eu multipliquei alimentos, eu dei comida, eu dei bebida. E agora vocês me traem, vocês me prendem, né? Então ali eles perguntam a Jesus, né? Levam Jesus ao Sinédrio, né? E eles acusam Jesus de ter dito que podia derrubar o templo e reedificá-lo em 3 vezes. O problema deles era a religião, né? O problema da humanidade hoje é a religião. Então, um dos episódios ali para acusar Jesus, ele falou que vai derrubar o templo, né? E o problema da humanidade hoje é a religião. Você não quer trocar de religião, você nasceu na sua religião, você tem suas imagens de idolatria, a imagem que fulano te deu, a imagem que a vovó deixou para mim. Você precisa de um Deus vivo, você não precisa de religião, você não precisa de imagem de idolatria, você não precisa de pecar. Você precisa de um Deus vivo, que morreu na cruz por mim e morreu na cruz por você. E aqui, no finalzinho do capítulo 26, eles entregam Jesus para ser morto, né? E aqui muitas pessoas que estavam com Jesus eram interrogados, né? Olha, você estava com Jesus, né? E Pedro também ali, acontece o episódio que Pedro trai Jesus, né? Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E Pedro continua negando Jesus. E amanhã nós vamos continuar essa história verídica e verdadeira de um homem que veio ao mundo somente por mim, somente por você. De um homem que nasceu, cresceu, evangelizou, pregou, curou, multiplicou alimentos. Um homem que se deu por mim, um homem que se deu por você, que morreu na cruz por meu pecado, pelo seu pecado. E que na hora do seu sofrimento, na hora da sua grande dor, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não, se não for, cumpra-se a tua vontade. Você tem um vaso de alabastro para deitar nos cabelos de Jesus? Qual é a sua oferta? O que você tem preparado? A sua vida. Comece a pensar desde o dia que você nasceu até hoje. Qual o valor que você juntou? Eu não estou falando de dinheiro monetário, estou falando espiritualmente. Como aquela senhora juntou aquele óleo caríssimo para deitar sobre Jesus. O que você tem para o reino? Você tem trabalhado para o reino ou você tem trabalhado para este mundo? Pense nisso. E amanhã falamos.
Se você precisar de oração, deixa aqui seu pedido particular, que estaremos orando. Não esqueça, você é impressão digital de Deus. E o seu reino não é deste mundo, o seu reino é eterno. Que Deus te abençoe, vamos orar. Senhor, abençoa cada um de nós, perdoa os nossos pecados, liberta-nos, fala aos nossos corações, transforma, Senhor, nossas vidas. Abençoa nosso dia de trabalho, abençoa nossa vida espiritual. Dai-nos ânimo, Senhor, cura toda enfermidade. Obrigada, Senhor, por Porto Santo está a zero. Obrigada pelas tuas mãos sobre nós. Abençoa os nossos familiares no Brasil. Livra-nos de acidentes, livre de enfermidades, Senhor. Se conosco, nós oramos assim, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até amanhã com o capítulo 27 de Mateus. Beijo.